Capítulo 871 Batalha Real. A Eternos observou a mudança nas emoções deles com alegria. Ele está se divertindo tremendamente. A pior coisa que você pode dar a uma pessoa desesperada é esperança. Eles farão qualquer coisa e desistirão de tudo por essa esperança. Ele riu para si mesmo. Isso é bom. Isso é muito bom. Se ele tivesse dito com certeza que libertaria a última pessoa, eles não teriam acreditado nele. Eles entenderão que suas palavras são uma tentativa de irritá-los. Eles não vão acreditar nele porque acham que ele está brincando com eles. Mas ele ofereceu incerteza e com ela veio esperança. Agora eles não sabem se ele está brincando com eles ou não. Eles não sabem se a esperança é real ou falsa, mas é esperança. É o ponto de luz em uma masmorra escura. Eles aproveitarão esta oportunidade para não perdê-la. Afinal, não há nada a perder a não ser a própria vida. Eles vão morrer de qualquer maneira. Mas lutando bem, eles têm chance de sobreviver. Você me entende? Ele perguntou a eles novamente. Sim, Excelência. Nós entendemos. Nós entendemos você muito claramente. Eles responderam afirmativamente. Todos eles responderam a sua pergunta, exceto o cão infernal. Todas as 3 cabeças dela olharam para ele. Ela não quer satisfazê-lo. O comportamento dela o fez rir. Até a teimosia dela é divertida para ele. Ele a ignorou e continuou a se dirigir a eles. Agora, vocês formarão 3 equipes. O pau do nível 7 na lama ficará sozinho. Os 4 restantes serão divididos em 2 equipes de 2 cada. As 3 equipes lutarão entre si em uma partida aberta até que reste apenas uma equipe. Essa é a primeira rodada. Observe que você deve trabalhar junto com seus companheiros de equipe na primeira rodada. Você não deve feri-los ou atacá-los. Haverá sérias consequências se você fazer. Eu vou me certificar disso. Ele deixou a gravidade da situação penetrar neles, lançando-lhes um olhar duro. Todos eles desviaram o olhar de sua linha direta de visão, exceto o cão infernal que manteve seu olhar. Mas até ela teve que desviar o olhar de seus brilhantes olhos dourados por causa da crescente pressão que sua atenção traz para ela. O primeiro turno terminará quando sobrar apenas um time. Pode ser apenas um ou ambos em um time. Se vocês forem 2, então vocês lutarão entre si no segundo turno. Quem conseguir a vitória no segundo turno e faz isso de uma maneira divertida, tem a chance de sobreviver. Apenas uma pessoa pode viver entre todos vocês. Portanto, escolham seus parceiros com cuidado. Vocês têm um dia para se comunicarem e escolherem parceiros. A parceria deve ser mútua. Você não pode forçar alguém a ser seu parceiro. Se não o fizer, se você não tiver um parceiro até o final do período para selecionar um, então você luta sozinho em seu próprio time. Ele perguntou a eles, alguma pergunta? Nenhum deles tinha dúvidas. Eles balançaram a cabeça rapidamente, indicando a falta de perguntas. Exceto o cão infernal que permaneceu teimoso. Mas até ela teve que balançar a cabeça quando o espaço ao redor de sua cabeça a empurrou de um lado para o outro. Ele bateu palmas com entusiasmo e disse, então, vamos começar o jogo. Ele o soltou e retornou ao seu trono, dobrando o espaço à sua vontade. Ele é o soberano deste domínio, então ele sabe tudo o que acontece dentro dele e pode ir a qualquer lugar também. Não é um trabalho fácil. Às vezes pode ser estressante. Ele é um rei demônio trabalhador e precisa de entretenimento para aliviar seu estresse. É para isso que esses 5 reis demônios estão aqui. Ele vai vê-los se matarem e ficará feliz com isso. Ele fez questão de demarcar o espaço em que eles estavam do resto do avião para que a luta deles não afetasse o belo avião que ele tanto trabalhou para montar. Os reis demônios se entreolharam e começaram a planejar. Todos os 4 reis demônios de nível 5 se consideravam. Eles eram parceiros no crime há poucos minutos. Eles se uniram para vir e roubar o Reaper. Agora eles devem lutar e matar uns aos outros até que reste apenas um. O seu contrato de não violência não os protegerá agora. Eles têm que lutar entre si se quiserem viver. O conflito que se aproxima é inevitável.
Todos os 5 são inimigos, mas um deles será seu aliado no primeiro turno. Então, eles estão indecisos sobre quem desejam como parceiro. O ideal é que eles queiram um aliado forte que os ajude na passagem do primeiro turno. Eles também querem um aliado que possam derrotar se necessário. Mas todo mundo quer a mesma coisa. Ninguém quer escolher um parceiro forte o suficiente para matá-lo. Isso também significa que eles também não querem que essa pessoa seja seu inimigo. Eles estão em um impasse. A única alternativa é ficar sozinho no primeiro turno, mas essa é uma ideia pior. Eles terão que lutar 2 contra 1. Eles não sabem o que fazer. Apenas uma pessoa sabe o que quer fazer. E essa pessoa é aquela sem aliados. O cão infernal de nível 7 terá que lutar sozinho. Ela é forte sozinha, mas é por isso que sabe que o que quer que esses 4 escolham, todos eles se unirão contra ela no primeiro turno. Eles têm que eliminá-la com toda a força desde o início ou nenhum deles terá chance contra ela. Então ela procurou eliminar suas ameaças logo. O cão infernal abriu a boca e se preparou para explodir os 4 em pedacinhos. Matar um deles aumentará suas chances de sobrevivência, mas ela não precisa se concentrar em uma única pessoa graças às suas 3 cabeças. Ela pode atacar 3 dos 4 de uma vez e decidiu fazer exatamente isso. Fim do capítulo. Capítulo 872. Uma mensagem. Suas mandíbulas se abriram para revelar dentes afiados e brilhantes. Sua garganta se iluminou com um brilho ardente vermelho, azul e verde. 3 chamas tremeluziram nas mandíbulas de suas 3 cabeças. Então suas mandíbulas se fecharam de repente. Todas as 3 cabeças olharam para o culpado que frustrou seu plano. Ela rosnou e mostrou os dentes para ele. A Eterno sorriu e acenou para ela. Ele admira a desenvoltura dela, mas ninguém vai estragar sua diversão. Passou-se um dia para a seleção das equipes. Então a luta começou. Tudo correu exatamente como a Eternos esperava, os 4 focados no Rei Demônio nível 7. Ela foi encurralada muito rapidamente. Você vai se arrepender disso. Minha morte será vingada. Você será destruído. Ela rugiu enquanto lutava para se defender de seus agressores. Ela é forte, mas há 4 oponentes. Um rei demônio normal lutará com 2 oponentes, mas ela tem 3 cabeças para poder administrar. Mas 4 ainda é demais. Eles vão matá-la em breve. Então ela gritou e gritou de indignação. A Eternos estava assistindo com um pequeno sorriso no rosto. Ele não leva as ameaças dela a sério. Tudo isso é entretenimento para ele. Ele está em seu quintal se divertindo vendo pessoas se matando. Então ele enterrará seus corpos em seu quintal, onde ninguém os encontrará. Nada sério pode resultar disso. Ele acredita que não tem nada a temer. Mas algo sem precedentes aconteceu de repente. Isso fez seu rosto mudar. O sorriso em seu rosto desapareceu e foi substituído por um olhar sombrio. Uma forte onda de poder foi injetada com força em seu avião. A onda entrou em seu plano e foi ejetada para os arredores pelo pilar de energia. Uma aura se espalhou com a onda. Isso fez tudo e todos congelarem. A Eternos levantou-se do trono surpreso. Ele murmurou em estado de choque, um deus demônio. A aura que acompanhou a onda é a de um deus demônio. Certamente é uma surpresa. A onda entrou em seu avião sem sua permissão e até congelou tudo dentro dela. Ele é o único que ainda está em movimento e isso porque ele é o soberano do avião. Os outros reis demônios estão congelados no ato de tudo o que estão fazendo. A Eternos se preparou para uma luta. Um deus demônio é muito poderoso, mas também não é tão fácil de derrotar. Suas chances dependerão de quanto poder o demônio Deus está trazendo com sua manifestação. Ele deveria poder cometer suicídio desde que tivesse tempo para se preparar. Não, ele não pretende lutar contra um deus demônio. Ele já está se preparando para se matar ao ver um deus demônio. Um deus demônio é tão perigoso. Então ele examinou tudo em seu avião instantaneamente em busca de um intruso. Mas ele não conseguiu encontrar nada fora do lugar. Ele também não consegue encontrar nada fora de seu avião.
Ele estava procurando por seu inimigo quando a próxima mudança aconteceu. A onda se espalhou por todo o avião. Em seguida, ricocheteou nos limites do avião e retornou ao pilar de energia roxa no céu, no centro do avião. Combinou-se com a energia no topo do pilar antes de explodir repentinamente para liberar a intenção armazenada dentro da onda. A Eternos relaxou depois de entender a intenção. Eu não deveria ter me preocupado. A onda continha uma mensagem. É uma convocação para um encontro abissal. A onda é um convite para um encontro sem precedentes para todos os reis demônios e senhores demônios no abismo. Rafi enviou a mensagem para todos, não para ele especificamente. É uma convocação de todo o abismo, não uma interferência de um deus demônio para resgatar o rei demônio cão do inferno. O deus demônio também garantiu sua segurança contra outros deuses demoníacos durante a reunião, jurando por seu pecado. Os reis demônios congelados e tudo no avião foram liberados quando a onda explodiu. Todos os 5 ouviram a mensagem dentro da intenção. Eles pausaram a luta e olharam para a Eternos. Eles querem saber o que ele planeja fazer com eles agora. O rei demônio cão infernal parecia presunçoso. Ela disse a ele: "Você ouviu isso? Haverá uma reunião." Todos foram informados. Carnide definitivamente notará se eu não estiver lá. Você não pode me matar agora. Algo importante deve ter acontecido. Poderia ser sobre mim? A Eternos perguntou a si mesmo, incerto. Esse tipo de reunião é muito raro. Isso não acontecia há mais de 100 ciclos de origem ou 10 milhões de anos. Algo muito importante que diz respeito a todo o abismo deve ter acontecido para que a convocação fosse enviada. Pode ser sobre ele, então ele não tem certeza se deve comparecer ou começar a se preparar para a guerra. O deus demônio pode estar convocando todos para um ataque planejado contra ele e seu avião. Eu ficaria bem, desde que não fosse morto por um deus demônio. Participarei da reunião. Deixe-me ver o motivo de tanto alarido. Ele pensou para si mesmo. Ele decidiu participar da reunião. Ele está preparado para lutar e preparado para morrer. Eu deveria estar seguro desde que não seja morto ou capturado por um deus demônio. Então seu olhar se voltou para os 5 reis demônios lutando. Seu olhar tornou-se duro e frio como aço gelado. Quanto a estes, não vou correr nenhum risco. Ele estendeu a mão para eles e exerceu seu controle sobre o avião. O avião inteiro começou a pressionar os reis demônios de todas as direções. A pressão tornou-se tão grande que o espaço solidificou-se como alcatrão em torno deles, mas eles ainda estavam ilesos. Então ele disparou lâminas de energia do caos contra eles. Eles não podiam escapar porque não podiam se mover. Eles observaram enquanto a morte se aproximava e os esmagava. A energia do caos os devastou. Destruiu suas almas e seus corpos. Então ele adicionou suas coroas à sua coleção. Suas coroas entraram em seu crânio e 5 coroas foram adicionadas ao halo ao redor do núcleo do avião. Fim do capítulo. Capítulo 873 A inteligência de um demônio da ira. Agora eles terão um papel a desempenhar na adição de mais coroas à sua coleção. Outros olharão para suas coroas ao redor do centro de seu plano e ficarão desesperados. Ele adquiriu 41 coroas extras no total. Mas ele não está muito feliz com isso. Minha diversão foi arruinada. Ele reclamou. Só mais um pouco e a luta teria chegado ao auge. Ele não iria se arriscar com eles, então os matou e interrompeu sua diversão. Há muitas incertezas em torno da convocação, então ele não quer mais incertezas. A morte deles tornou certo que nada pode ser obtido deles que possa ser usado contra ele. Ele iria matar todos eles de qualquer maneira. Simplesmente não é divertido assim. Vamos ver do que se trata. Fujo ou luto? Tenho que descobrir. Ele disse enquanto se sentava em seu trono. Uma das coroas ao redor do núcleo do avião se separou dele. A coroa começou a brilhar com uma luz vermelha. Uma sombra vermelha apareceu abaixo da coroa enquanto a energia do caos era infundida nela. A sombra vermelha solidificou e foi infundida com uma poderosa força da alma. Então a sombra vermelha tornou-se uma entidade de carne e sangue divinos.
Ele cresceu 4 asas, 4 braços, 2 grandes chifres com pontas douradas, 2 pernas grossas em forma de tronco e, finalmente, uma armadura preta acompanhada por uma espada preta. Um avatar dele foi formado rapidamente. Tem a mesma pele vermelha e translúcida de cristal que ele tem, mas não tem rosto na cabeça. Ele criou uma saída para fora de seu avião, então um redemoinho apareceu no céu. O avatar voou para dentro do redemoinho e saiu do avião. Entrou no mar de energia e começou a caminhar em direção à fonte. Ele conheceu muitos reis demônios no caminho. Aparentemente, ele não é o único a fazer esta viagem ao primeiro plano do abismo. Todos pareciam solenes e quietos. Nenhum deles falou ou perguntou sobre o que poderia ser a convocação porque não esperavam que os outros soubessem. Uma convocação como essa nunca aconteceu, pelo que se lembra. Todos os reis demônios que ele conheceu são apenas avatares no nível de lordes demônios. Ninguém tem um avatar com a força de um rei demônio como ele. A maioria deles, se não todos, não vieram em seus corpos reais porque os deuses demoníacos são conhecidos por terem um grande apetite. Os deuses demoníacos estão sempre buscando se expandir e se tornarem maiores do que são. Esses reis demônios não se sentem seguros. Eles podem ir à reunião e nunca mais voltar se forem em seus corpos reais. Portanto, é melhor ter cuidado, apesar da promessa do deus demônio de que eles estarão seguros. Seus avatares inundaram o mar de energia enquanto nadavam em direção à superfície. Nem todos eles são reis demônios. Existem alguns avatares pertencentes a lordes demônios. Esses avatares são muito fracos. Eles são corpos ocos formados a partir da energia do pecado semidivina, e não da energia divina dos reis demônios. Esses avatares podem estourar como bolhas frágeis. Eles são tão fracos, ninguém que ele possa ver está participando da convocação com seus corpos reais. Pode haver alguns que ele não tem conhecimento e que estão presentes com seus corpos reais, mas serão poucos em número. É porque vir com seus corpos reais é ser muito corajoso ou tolo, ou ambos. É por isso que todos olharam para ele de forma estranha. Eles não sabem que é apenas um avatar, então pensam que ele está participando desta reunião com seu corpo. Um rei demônio perguntou a ele: "Você é um rei demônio da ira?" A implicação dessa questão é uma questão de sua inteligência. Ele apenas bufou e continuou seu caminho. Tolos ignorantes. Ele pensou para si mesmo. Ele ignorou os olhares estranhos e curiosos e se concentrou em observar o ambiente em silêncio. Ele rompeu o topo do mar de energia e saiu para o primeiro plano do abismo. Seu avatar apareceu acima de um enorme mar roxo. Não parece um mar porque não tem ondas nem tempestades. Sua água é pesada e espessa como o mercúrio e é tão calma quanto um lago tranquilo. A saída de vários avatares nem sequer criou ondulações em sua superfície. O mar energético é um corpo calmo de energia líquida. A superfície de suas águas roxas reflete a luz como se estivessem congeladas. Pode-se observá-lo por sua beleza. Mas a Eternos não estava observando a paisagem. Seu olhar passou pelas estruturas flutuantes acima do mar energético e se concentrou nas 10 nuvens acima das estruturas flutuantes. As estruturas flutuantes têm uma base em forma de anel. Existem pilares neste anel. Os pilares estão na casa das centenas. Eles não são idênticos. Na verdade, os pilares parecem velhos e decrépitos. Eles estão quebrados aqui e ali. Alguns são muito mais curtos que outros. Até o anel está lascado em vários lugares, com rachaduras se espalhando por ele e pelos pilares acima. É óbvio que esta estrutura não tem visto muito uso ou manutenção há muito tempo. Acima dos pilares estão alguns tronos flutuantes. Cada trono é independente e está acima dos pilares. Eles não têm nenhum contato com os pilares, então apenas levitam ali silenciosamente. A Eternos não se importa com o anel e as estruturas flutuantes. Ele está mais preocupado com a presença de deuses demoníacos flutuando acima da estrutura do conclave abissal. Esta reunião tem que ser muito séria. Todos eles estão aqui, todos os 10. Ele pensou para si mesmo. Não vejo como isso possa acabar bem para mim ou para todos.
Algo muito ruim deve acontecer em breve. As nuvens de energia são deuses demoníacos. Eles são mais como mares de energia, mas flutuam no ar e parecem nuvens. Mas, diferentemente das nuvens normais, essas nuvens não são leves. Eles se sentem pesados por causa do peso que sua presença coloca ao seu redor. Estas nuvens não devem cair ou a terra se despedaçará. Fim do capítulo. Capítulo 874 Receita para desastre. Os deuses demoníacos não têm uma forma fixa. As algemas das regras do universo vazio que os prende estão em processo de serem quebradas. Eles são semelhantes aos deuses da origem com leis supremas. Cada nuvem é diferente. Alguns podem parecer semelhantes com a mesma cor, mas são completamente diferentes. Rafa e Carnide estão ambos na forma de uma nuvem vermelha. Mas uma nuvem é um mar flutuante de fogo vermelho e a outra é um mar flutuante de sangue. Ambos são vermelhos e ambos influenciam tudo o que os olha com violência, mas são fundamentalmente diferentes. Eles também são muito poderosos. O pior é que todos eles vieram com uma parcela significativa de sua força. Cada nuvem é tão grande quanto uma massa continental. Isso é energia suficiente dentro deles para afogar 100 reis demônios. Como se isso não bastasse, existem todos os 10 deuses demoníacos do abismo aqui. É uma receita prática para um desastre, então ele não vê como isso pode ter um final feliz. Ele está apenas sendo realista. Se isso é sobre mim, então estou ferrado. Estou muito ferrado. Eu deveria me matar o mais rápido possível. Ele avisou a si mesmo. Então ele começou a se dirigir às estruturas flutuantes. As estruturas flutuantes podem ser comparadas às câmaras do Conselho dos Deuses. Exceto que é para os governantes do abismo. Alguns planos divinos dificilmente os utilizam. O abismo não os usa há mais de 10 milhões de anos. Os deuses podem se unir para tomar decisões que os afetam, mas os demônios não estão unidos o suficiente para que isso aconteça. Os reis demônios raramente se matam porque não se beneficiam disso e a morte para eles não é permanente, mas isso não os torna amigáveis entre si. Existem outras razões para lutar, como riqueza e poder. Será necessário um poder superior como um deus demônio para uni-los. Mesmo isso será difícil porque os deuses demoníacos não são confiáveis. Um juramento que garanta a segurança dos deuses demoníacos é necessário para assegurá-los antes mesmo que eles possam ter uma reunião. E isso só acontecerá quando realmente houver um assunto que diga respeito a todo o abismo. Faz muito tempo que tal coisa não acontecia. A Eternos voou com vigilância e extrema cautela. Ele está pronto para cometer suicídio num piscar de olhos. A morte de um avatar não deveria importar para ele se ele fosse morto por outro rei demônio. Mas ser morto por um deus demônio é mais do que um problema para ele. É uma calamidade para ele e provavelmente para toda a legião. Será como o filho dos sábios conseguiu matar deuses através de seus avatares. Os principais corpos dos deuses morreram com seus avatares. Isso será muito pior do que isso, porque qualquer deus demônio que conseguir colocar as mãos nele poderá também fazer com que as outras legiões passem por ele. Isso ocorre porque um deus demônio é um vírus. Os deuses demoníacos são a personificação do pecado. Isso significa que eles são a manifestação de um pecado. Eles se fundiram com a marca do pecado e ganharam autoridade sobre esse pecado. Eles podem usar esse privilégio para transformar em pecado tudo o que tiver em contato. É como a energia do caos tenta quebrar e transformar tudo o que é tocado em mais energia do caos. Deuses demoníacos são pragas invasivas. Eles não podem ser mortos nem mesmo pelos deuses do mundo. Eles só podem ser resistidos ou substituídos à força por uma lei suprema. Se eles não forem resistidos com sucesso, você se tornará parte deles. Se um deles o pegar, ele poderá pegar seu corpo principal e também os outros clones das legiões. É por isso que ele pensa que os outros reis demônios que vieram em avatares e acreditam que é o suficiente para mantê-los seguros são ignorantes. Eles questionavam sua inteligência, mas eles são os estúpidos. Ele não deveria estar aqui. Ele deveria estar fugindo, mas fugir é inútil se eles já estão atrás dele.
Então ele tem que correr o risco de adquirir informações. Ele não pode simplesmente fugir na ignorância. Pode ser o que eles estão esperando. Além disso, se eles o visam especificamente, então a mensagem de intimação não deveria ter sido enviada a ele. Eles teriam mantido seu conhecimento sobre ele em segredo, movido secretamente e vindo atrás dele já. Mas eles convocaram uma reunião para todos os governantes. Esta reunião só deveria ser perigosa porque ele está na presença de vários deuses demoníacos. Isto a menos que toda esta reunião seja apenas para atraí-lo. De qualquer forma, ele descobrirá em breve. Os 10 mares flutuantes o notaram. Ele é um dos poucos que vieram em seus corpos principais. Ele também tem uma energia muito semelhante à deles dentro dele. O interesse deles foi despertado imediatamente. Eles estenderam seus sentidos a ele para inspecionar o que há de tão especial nele, mas suas sondagens foram rejeitadas por uma camada de força da alma. Eles são mais poderosos que ele, mas a força da alma da Legião -1 é forte o suficiente para resistir a eles por um tempo, mesmo que façam contato direto com ele. Eles acabarão por quebrar a defesa da força da alma, já que a Legião -1 não tem uma lei suprema. Mas, por enquanto, as suas investigações indiretas permanecerão ineficazes sobre ele. O desenvolvimento surpreendeu os deuses demoníacos. Se antes tinham dúvidas, agora sabem com certeza que a Eternos não é o que parece. Nenhum rei demônio deveria ser capaz de resistir à sua inspeção. Eles começaram a conversar sobre ele entre si. Parece que fui feito. Ele suspirou e pensou consigo mesmo. Ele sentiu isso enquanto eles o examinavam. A camada de força da alma sobre ele se envolveu com várias forças intrusivas e poderosas e começou a se esgotar. É tão bom quanto qualquer sinal de que ele já está em apuros. Fim do capítulo. Capítulo 875 Três lados do desejo. Não há duas maneiras de fazer isso. Ele está em apuros e isso é um fato. Ele colocou uma camada de força da alma ao seu redor porque ele não pode confiar na sorte de que nenhum deus demoníaco terá qualquer projeto para ele depois de sentir sua assinatura de energia. A realidade provou que sua cautela estava certa e não era um exagero ou uma paranoia infundada. Outros reis demônios só podem sentir uma certa ameaça e uma aura corrosiva, mas os deuses demônios estão intimamente familiarizados com seu tipo de energia. Na verdade, eles são feitos de energia corrosiva que substituirá tudo o que tocar. Então, eles vão querer entender por que ele é do jeito que é e não serão educados sobre isso. A garantia de segurança do Raf pode ser subvertida. Afinal, foi apenas um único deus demônio que os convidou e fez a aveia para protegê-los. Existem outros 9 deuses demoníacos aqui. Qualquer coisa pode acontecer, então ele se protegeu. Uma inspeção casual dele será muito ruim, exceto pelo fato de ele ter energia do caos. Eles também perceberão que este corpo não contém alma, apesar de ter uma coroa. Isso os fará perceber que ele é o Rei dos Reis. Então eles vão querer pegá-lo a todo custo. Se eles não soubessem que ele deveria ser morto antes, o fariam após uma simples inspeção. A energia da alma não serve apenas para impedir a varredura nele. Também irá protegê-lo e dar-lhe tempo suficiente para que ele tenha a oportunidade de se autodestruir antes que eles possam tocá-lo ou a sua energia. Seu corpo principal poderá escapar através de um portal em seu avião. Portanto, ele não entrou simplesmente no que pode ser comparado a uma cova de leões sem preparação suficiente. Ele fez preparativos suficientes. É engraçado que todos os seus preparativos sejam para que ele consiga se matar antes que seja tarde demais. Ele continuou a subir acima do mar imperturbável. Ele não mostrou qualquer indicação de que algo estava errado ou de que sentiu sua varredura. O que eles descobriram sobre ele não é tão ruim quanto o que ele não quer que descubram, então ele ainda está limpo. Isso pode mudar a qualquer momento, mas ele deve permanecer calmo e controlado. Felizmente, sua cabeça não tem rosto, então seu trabalho foi cortado pela metade. Ele não precisa estudar seu rosto. Ele apenas fez questão de manter sua postura e linguagem corporal majestosas.
Ele não deve parecer uma presa ou será tratado como uma presa. Se ele parecer confiante, eles poderão pensar 2 vezes antes de atacá-lo. Tudo o que ele precisa é daquele momento de hesitação para se matar. Ele voou além da base anelada e dos pilares presos a eles. Ele subiu ainda mais e escolheu um trono no qual se sentou. Os tronos são para reis demônios, enquanto os pilares são para senhores demônios. Ele sentou-se e até relaxou sua postura. Enquanto isso, os deuses demoníacos o observavam atentamente enquanto discutiam entre si furiosamente. Muitos deles querem descer e agarrá-lo neste instante. Eles querem desconsiderar a civilidade e satisfazer seus desejos. Eu o quero agora, eu devo tê-lo agora, dê ele para mim, eu só quero um gostinho. 3 diferentes deuses demoníacos clamavam por ele. Os deuses demoníacos são seres sem restrições. Eles são a própria definição de seus pecados. Eles ganharam controle sobre seus pecados, mas também foram fortemente influenciados por eles. Ganância, gula e inveja querem pegá-lo imediatamente. Mas ira, carnagem e laste são contra. Enquanto os outros 4 deuses demoníacos estão à margem, contentes apenas em observar. A preguiça não é realmente contra agarrar a Eternos. É contra fazer qualquer coisa, por isso está à margem. Não teria vindo aqui se não tivesse sido arrastado pelo Raf. Se não fosse por ser arrastado, então estaria dormindo em outro lugar. Quanto aos outros deuses demoníacos à margem, eles não se importam com a Eternos o suficiente para tentar pegá-lo ou protegê-lo. O Pride certamente não dá a mínima para o estranho rei demônio. Acredita que é especial, único e a melhor coisa que existe. Qualquer outra coisa é de qualidade inferior e não merece atenção. Aquele que liderou o lado da razão e do decoro é a ira. Raf claramente tem interesse em que esta reunião corra bem. Trouxe o deus demônio mais preguiçoso aqui e não quer que um rei demônio seja atacado na frente de todos em uma reunião que ele convocou para um objetivo importante. Ele jurou garantir a segurança de todos que comparecerem à reunião e vai zelar por isso. A perturbação que o ataque a Eternos causará agora prejudicará seus planos para a Era da Conquista. Pela primeira vez na história do abismo, todos os governantes têm de se unir e precisam de se unir. Os deuses demoníacos precisam da ajuda de todos. Carnide e Last apoiaram Raf, então eles estão em um impasse sobre o que fazer com a Eternos. Eles discutiram mais sobre ele. Eles concordaram em adiar o ataque até que a reunião terminasse. E o ataque tem que ser feito discretamente ou os outros reis demônios ficarão nervosos e os deuses demônios perderão sua credibilidade. Não ajudará na união deles se um rei demônio for morto por um deus demônio. Multar, Ganância disse, eu vou buscá-lo mais tarde. Concordou com a proposta de adiar, mas não conseguia parar de olhar para Eternos. A ganância puxava sua mente quanto mais olhava para Eternos. Ele quer descobrir os segredos de Eternos, mas não pode, por enquanto. Então decidiu fazer uma pergunta. Ei você, chamou a Eternos. Você é o mais novo rei demônio. Não é? Não esperou por uma resposta. Por que você veio aqui em seu corpo principal? Fim do capítulo. Capítulo 876 Primeira rodada de esquemas. A nuvem de energia azul não mudou enquanto fazia a pergunta. Uma onda reverberou contendo sua intenção e mensagem. A pergunta é inofensiva. Parece que o deus demônio está curioso sobre ele. Muitas pessoas estão curiosas para saber por que ele veio em seu corpo principal também. A Eternos respondeu calmamente. Não importaria se eu viesse com meu corpo principal ou não. Estou condenado se um demônio Deus quiser me pegar. Além disso, o estimado demônio Deus da ira jurou nos proteger de outros deuses demoníacos. O que ele disse é verdade. Não importa em que forma você aparece diante de um deus demônio. Sua morte é quase certa. Mesmo os lordes demônios não estão seguros. Se um deus demônio pode enviar uma mensagem à força a todos os governantes do abismo dentro de seu plano, então um deus demônio pode alcançar reis ou senhores demônios, não importa onde eles estejam, através de seu avatar de energia do pecado.
Ele usou esse motivo razoável para mascarar que ele próprio é um avatar. Também mostra medo razoável e respeito pelos deuses demoníacos. Mas a ganância não estava satisfeita. Ele perguntou novamente: isso pode ser verdade, mas e os outros reis demônios? Você não acha que é apropriado se proteger contra eles? Todos estavam prestando atenção na conversa. Todos os senhores e reis demônios estão interessados na conversa entre um deus demônio e um rei demônio. A troca deles é pública, não privada, para que todos possam ouvir o que estão falando. Esta questão também parece válida. Pode ser verdade que ele não consiga se proteger de um deus demônio, mas existem outras ameaças aqui além dos deuses demônios que podem prejudicá-lo. Os outros reis demônios podem aproveitar esta oportunidade para prejudicá-lo e atrasar seu progresso. E se começar uma briga, é altamente provável que isso aconteça quando mais de 2 demônios estão em um lugar. Vir aqui em seu corpo principal é encarar os outros como uma ameaça. A Eternos encolheu os ombros e disse: eu posso cuidar de mim mesmo. Sim, ele pode cuidar de si mesmo. Os deuses demoníacos sabem muito sobre ele. Alguém que consegue resistir à sua investigação certamente pode cuidar de si mesmo. Mas ao torná-lo conhecido desta forma, a atenção de outros reis demônios será atraída para esse fato. E o resultado é desagradável. Os outros reis demônios pensaram que ele estava sendo tolo ou apenas corajoso por vir aqui em seu corpo principal. Mas agora eles sabem que é porque ele está confiante em se proteger contra outros reis demônios. Eles sabem agora que ele está orgulhoso e não os teme. Isso irritou algumas pessoas. A Eternos parece tolo e cortejando a morte, já que eles podem sentir que ele é apenas um rei demônio de nível 5. Eles querem trazer essa morte para ele. É o que a ganância pretendia. A Eternos não é o único rei demônio aqui no que parece ser seu corpo principal. Mas ele foi especificamente alvo da ganância. As perguntas parecem inofensivas superficialmente. Abaixo da superfície inofensiva está um propósito nefasto. As perguntas pretendem criar uma divisão entre a Eternos e os outros reis demônios. É para que uma desculpa credível possa ser criada quando a Eternos inevitavelmente desaparecer. Afinal, é possível que um rei demônio tenha decidido lhe ensinar uma lição de humildade matando-o e destruindo seu avião também. Grid não disse nada depois disso. Mas o estrago está feito. A Eternos riu e disse para si mesmo: tenho certeza disso agora. A desgraça está vindo para mim. Ele sabe que problemas virão para ele em breve. Ele não consegue esconder sua força diante de um deus demônio. Conseguir esconder sua força da sondagem já significa que ele é muito forte. Ele também não poderia dizer que não consegue cuidar de si mesmo. Isso mostrará que ele tolamente veio aqui com seu corpo principal sem medo. Ninguém acreditará nele se ele disser isso, já que ele deu uma boa razão para estar aqui na presença de um deus demônio com ou sem avatar, não importa. Não teria ajudado se ele tivesse mentido e acreditado. Mostrar tolice fará dele um alvo fraco para os outros reis demônios. Então ele está ferrado de qualquer maneira. Ele sabe disso, mas ainda riu sozinho. Ele não se diverte com o perigo que representa. Sua risada é apenas uma liberação nervosa de emoções. Ele está com medo, mas não está disposto a permitir que o medo o paralise. Este é o fundo do poço. As coisas não podem ficar piores do que isso. Ele falou para si próprio. Agora, esta é uma conclusão lógica. Ele sabe que demônios estão vindo para salvar sua vida. Ele sabe que corre sério risco de morte. Mas ele não tem medo da morte, desde que morra em seus próprios termos. Enquanto um deus demônio não os matar, sua morte não será nada além de uma pequena perda de uma coroa. Claro, todo o abismo irá caçá-lo depois que perceberem o que ele é. Então, o que poderia ser pior do que isso? Na verdade nada, mas sua situação piorou. Seu trono começou a subir depois de sentar nele. É uma indicação de status pelo poder. O trono subirá a uma altura baseada em sua influência no abismo. A sua influência determinará o número de votos que terão durante qualquer sessão de votação do conclave abissal.
Portanto, quanto mais alto o trono, mais votos você terá. A altura que o trono atinge é baseada no culminar de fatores. O mais importante é a sua força pessoal. Em outras palavras, quanto maior for o seu nível de autoridade, mais alto será o seu trono. Seu trono subiu para o nível máximo que uma autoridade de nível 10 deveria ter. Ele pode enganar reis demônios inferiores usando uma coroa fraca em seu avatar, mas não pode enganar o abismo. O abismo tem plena consciência de sua verdadeira força. Ele não consegue nem enganar os deuses demoníacos sobre sua força. Vimos como isso funcionou. Então agora, todos sabem que ele é um rei demônio de nível 10, em vez do nível 5 que parece ser. Fim do capítulo. Capítulo 877 Vingança pela ganância. Seu verdadeiro poder foi revelado para todos verem. Os governantes do abismo entendem que ele encontrou uma maneira de esconder dele sua força. E agora perceberam que ele é mais perigoso do que parece. Todas as suas pretensões foram desvendadas para mostrar seu verdadeiro eu sorrateiro. Portanto, ninguém o subestimará quando vierem atrás dele para matá-lo. Mas a progressão dos acontecimentos de mal a pior não terminou aí. É como dizem, quando chove, chove. Está chovendo forte agora. Seu trono não parou depois de atingir a altura máxima baseada no poder pessoal. Continuou a subir mais alto. O próximo fator que contribui para a altura do trono é o poder do plano do rei demônio. Este fator é o quão forte é o seu avião. Nem é preciso dizer que seu avião é muito forte. É provavelmente o mais forte já que ele é um rei demônio dos reis com mais de 40 coroas. Seu trono começou a chamar a atenção à medida que subia. A conversa com o deus demônio já fez dele uma figura notável. Então ele disse que poderia lidar com outros reis demônios. Isso poderia ter sido um blefe infundado, mas agora eles podem ver que há alguma verdade no que ele disse. Seu trono ultrapassou 90% dos outros reis demônios. Mas isso não é suficiente para isso. Seu trono continuou a subir quando o terceiro fator de influência entrou em jogo. O terceiro fator que contribui para a altura é a força dos subordinados. A força dos subordinados é um determinante da influência no abismo e na força geral. Todo nobre demônio tem uma casa com subordinados que prestaram juramento de lealdade. O poder da sua casa é também uma indicação do seu poder e influência. Um rei demônio terá fortalecido sua casa durante o período em que se tornou um lorde demônio e depois ganhou autoridade. Portanto, todo rei demônio tem um grande número de subordinados além de seus arautos. Mas nem todo rei demônio tem senhores demônios como subordinados. Cada lorde demônio estava em um pilar abaixo dos tronos. Alguns que são parentes ou amigos ficam próximos uns dos outros. Este é especialmente o caso quando eles fazem parte da facção de um rei demônio. Cada lorde demônio tem apenas um voto. Mas a existência deles aumenta o significado de um rei demônio se eles forem subordinados juramentados desse rei demônio. No caso de Aeternos, que tem 72 lordes demônios como seus subordinados, então o acréscimo à sua influência será muito alto. Assim, seu trono experimentou outro aumento maciço em altura. Isso continua chegando. Ele reclamou interiormente enquanto seu trono subia cada vez mais. Se há alguma chance de evitar o destino de ser perseguido por todo o abismo até morrer, agora é zero. Ele não conhecia os princípios do conselho abissal ou os mecanismos pelos quais a influência é determinada. Se ele soubesse, poderia ter repensado seu plano de vir para cá. Ele certamente teria repensado em tornar seus subordinados lordes demônios. Ele só queria ter mais soldados para poder invadir um plano divino sozinho. Acho que isso é uma vingança por todos os duques demônios que foram mortos injustamente por minha ganância. Ele pensou em tom de brincadeira. Isso garantirá que eu me junte a eles. Muitos duques demônios morreram para cumprir sua missão de se tornarem lordes demônios. Ele os enviou nessa missão. Alguns morreram durante a missão e ele matou alguns por falharem na missão. 10 lordes demônios como subordinados são suficientes. A maioria dos reis demônios não tem isso. Mas ele não parou por aí.
Ele planejou que todos os 100 subordinados se tornassem lordes demônios. Ele deixou sua ganância correr solta. Muito de qualquer coisa é ruim. Agora voltou para mordê-lo na bunda. Ele subiu mais alto por um tempo até que seu trono parou. Ele finalmente parou, mas não conseguiu respirar aliviado. Ele não é o maior rei demônio, mas está entre os 3 primeiros. Portanto, o estrago já foi feito. Se ele não se destacou quando veio com seu corpo, ou quando falou com um deus demônio, ou quando disse que poderia cuidar de si mesmo entre centenas de reis demônios, ele certamente se destaca agora. Ele se destaca muito bem. Ele tem olhos sobre ele de todas as direções. Os tronos estão dispostos em círculo, mas têm alturas diferentes. Então sua influência foi calculada. Cada nível de autoridade concede um voto. Portanto há um máximo de 10 votos para força pessoal. A potência do avião soma mais 10 pontos. A última é a força dos subordinados que também soma mais 10 pontos, totalizando 30 pontos. Ele obteve 10 votos por força pessoal. Os pontos para o seu plano são calculados com base no percentil. Ele está no percentil 99, então obteve 9 pontos. O primeiro plano abissal é o plano mais forte, não o dele. Então ele não conseguiu 10 pontos pela força do avião. É melhor do que o que Kings of the Abyss conseguiu. Eles não têm avião pessoal, então só conseguiram 1 ponto. Apenas Kings of Demons e ele mesmo conseguiram mais de 1 ponto. O último fator rendeu 9 pontos para ele. Ele não é o único a pensar em tornar seus subordinados senhores demônios. Há outros que também fizeram o mesmo e fizeram isso muito antes dele. Ele é um novo rei demônio, mas tem subordinados muito fortes, então conseguiu atingir o 80º percentil. Isso eleva seu total para 28 pontos. Os 2 primeiros reis demônios têm 28 e 29 pontos. Se ele tivesse olhos, eles estariam estreitados para os 2 primeiros reis demônios agora. Esses 2 são altamente suspeitos. Ele pensou para si mesmo: talvez eu não seja o único. Fim do capítulo. Capítulo 878 em que os demônios são bons. Ele não tem olhos, então tudo o que pode fazer é fixar seu sentido divino neles e examiná-los sem restrições. Ele queria chegar ao fundo de sua força. É muito rude examinar outro rei demônio tão intensamente, mas ele não se importa. Ele já está em perigo. Um pouco mais de perigo não faz mal. Mas ele falhou. Os 2 se defenderam com sucesso contra sua investigação. Isso só reforçou sua suspeita. Interessante. Ele acha interessante que haja 2 reis demônios à sua frente que aparentemente são fortes o suficiente para se defenderem. O que é mais interessante é que ele encontrou mais 2 reis demônios que ele não conseguiu determinar se estavam usando um avatar ou não. Esses 4 reis demônios parecem estar em seus corpos principais como ele. E assim como ele, ninguém tem certeza se são avatares sem alma. Ele pensou consigo mesmo com um sorriso: a única razão que consigo pensar para ser incapaz de inspecioná-los é se a coroa deles é mais forte que a minha. Eu sou um rei demônio de nível 10 e também um rei demônio dos reis com 41 coroas. Ele só pode ter certeza do que ele é. Ele não pode ter certeza do que os outros são. Mas a possibilidade é muito alta. Ele voltou sua atenção para o ambiente. Seu olhar varreu todos os reis demônios presentes e ele avaliou sua situação e poder a partir das informações fornecidas pelo abismo sobre sua influência. Outros também o estão examinando. Principalmente aqueles que ele simplesmente desrespeitou ao digitalizar. Seus pontos individuais não são mostrados. Mas a sua influência total é exibida logo acima das suas cabeças para que todos possam ver. Eles não podem dizer exatamente o quão bem ele se saiu em cada sessão, mas sabem que ele se saiu muito bem. Afinal, ele tem média de 9 em cada sessão. Isso significa que ele é melhor que 90% dos reis demônios em todas as sessões. É um desempenho muito impressionante para o mais novo rei demônio entre um total de 271 reis demônios. Também é um desempenho muito suspeito. Não houve nenhum ciclo de origem desde que ele se tornou um rei demônio.
Eles nem sabiam dele como um Lorde Demônio. De repente, ele se tornou um rei demônio e ultrapassou 270 outros reis demônios que foram reis demônios por milhões de anos. É realmente muito suspeito. Se ele não era interessante ou suspeito o suficiente para os deuses demoníacos antes, ele é agora. Cada deus demônio voltou seu olhar cheio de interesse para ele. Ele não parecia perturbado pela atenção. Ele permaneceu calmo. Ele até sentou-se casualmente com os 4 braços grossos cruzados contra o peito. Ele não lhes dará a satisfação de uma reação, não importa quanto tempo esperem. Um deus demônio notou algo estranho. Então perguntou: não deveria haver mais de 271 deuses demoníacos? Da última vez que contei, deveria haver mais de 300 reis demônios. Foi Last quem perguntou. Ela notou que havia menos reis demônios presentes na reunião do que o normal. Raf também descobriu a anomalia. Isso é verdade. Há mais de 60 reis demônios desaparecidos. Eles decidiram não comparecer apesar do fato de eu ter feito um juramento para garantir sua segurança. Aqueles malditos canalhas. Ele gritou de raiva. Raf ficou irritado imediatamente por causa da ausência de alguns reis demônios. Sentiu-se insultado porque seu juramento não foi suficiente para amenizar seus medos de estar na presença de deuses demoníacos. Não permitirei que isso fique sem resposta. Ele rugiu e atingiu todos com seu grito. A Eternos falou enquanto outros reis demônios estavam encolhidos e tentando parecer pequenos. Nem todos eles escaparam desta reunião porque estavam com medo. Alguns deles não podem vir porque foram capturados e mantidos contra sua vontade. Eu mesmo capturei outros 3 reis demônios. Ele se apresentou para se inocentar antes que alguém dissesse algo que o incriminasse. É de conhecimento público que ele captura reis demônios. Mas se ele confessar isso, será uma peculiaridade ou fetiche e não um ponto suspeito. Além disso, o que ele disse é algo que outros reis demônios também fazem. Dos cerca de 80 reis demônios desaparecidos, ele é responsável apenas por 50 deles. Ira se acalmou. Ele murmurou: isso é verdade. Azar para eles então. Se eles forem capturados, que assim seja. Ele não pode dizer que eles deveriam ser libertados, a menos que esteja pronto para forçar os reis demônios a libertarem seus cativos ou pagar por sua libertação. O fato de serem capturados significa que não são dignos o suficiente para estar aqui. Em qualquer sociedade, apenas pessoas livres podem votar. Escravos e prisioneiros não podem. Eles não têm esse direito e não têm qualquer palavra a dizer na determinação dos assuntos da sociedade. Se ele não estivesse surpreso com a ausência, não teria se incomodado em perguntar sobre eles. Mas alguns deuses demoníacos têm motivos para se preocupar. Na verdade, alguns deles estão muito preocupados com o desaparecimento dos reis demônios. Alguns dos reis demônios desaparecidos são seus subordinados. Uma coisa é perder uma reunião interna da sua facção. Outra coisa é perder uma reunião que envolve todo o abismo sem qualquer informação ou desculpa. Então Carnide teve que perguntar: e Cerberus, onde ela está? Você a capturou também? Essa pergunta foi direcionada a Eternos. Ele não pode fingir que não é capaz de capturar um rei demônio de nível 7 agora que seu poder e influência foram desvendados. Então ele fez aquilo em que os demônios são muito bons. Ele respondeu calmamente: não sei quem é Vossa Excelência. Ele mentiu. Foi uma mentira descarada que ele fez com uma cara séria. Ajudou o fato de seu rosto estar realmente em branco. A verdade é que ele não a conhecia antes de hoje quando ela entrou em seu avião e ele nunca se associou com ela antes. Ele negou conhecê-la inteiramente para jogar fora qualquer ligação entre eles e isso poderia funcionar também, já que ele a conheceu hoje. Fim do capítulo. Capítulo 879. O que Cerberus está fazendo? Carnide não ficou convencido com o que a Eternos disse. Teria estreitado os olhos se tivesse olhos para estreitar. Em vez disso, ele cantarolou e perguntou desconfiado: é mesmo? A Eternos não precisava responder a essa pergunta e também não quer. O fato é que nada que ele possa dizer poderá ilibá-lo.
Qualquer um pode dizer qualquer coisa, então pode estar mentindo ou falando a verdade. De qualquer forma, ninguém acreditará nele. Então ele ficou quieto. Ele não precisou responder. Outra pessoa falou. Um rei demônio de nível 4 disse: ouvi de uma rainha súcubo que é minha amiga que ela e 3 outros reis demônios estão indo a algum lugar com o rei demônio Cerberus. Este intrometido rei demônio é um rei demônio da inveja. Tem uma estatura pequena que o coloca com 6 km de altura entre os outros reis demônios de 10 km de altura. Também tem a forma de um verme com asas e chifres. Não é uma cobra porque é segmentada com múltiplas seções unidas. Para onde eles foram? Carnagem perguntou. O rei demônio respondeu apressadamente: ela não me disse onde. Poderia ser a invasão de um avião. Tudo o que ela me disse foi que se ela desaparecer, então provavelmente será culpa do rei demônio Cerberus. O que o senhor demônio da inveja disse fez todos rirem ou rirem baixinho. Eles estão muito familiarizados com situações como esta. É muito claro para eles que esta rainha súcubo estava informando aos outros sobre seus preparativos caso ela desaparecesse. Ela também não disse exatamente para onde estava indo ou o que fariam lá para manter o sigilo. É óbvio que há algum tipo de benefício envolvido e ela não quer que a pessoa a quem contou fique sabendo disso e interfira. Aquela rainha súcubo está aqui agora? Carnagem perguntou. O rei demônio respondeu balançando a cabeça. Não, excelência. Isso finalmente resolveu algumas das suspeitas do Carnage. Parece que a ausência de Cerberus pode ser explicada por ela estar ocupada com alguma coisa. Ela provavelmente poderia estar fora do abismo, o que explicaria por que ela não recebeu a mensagem da reunião. Os benefícios também não permitirão que ela venha, mesmo que ela tenha ouvido a convocação. Se há algo de que ela tenha certeza pelo que ouviu, os benefícios devem ser muito grandes porque ela deveria ter uma reunião com ele mais cedo. É uma reunião para o Carnage informar os membros da sua facção sobre o que se trata esta reunião atual. Eles deveriam usar o acesso antecipado à informação em seu benefício. Ela faltou àquela reunião, então os benefícios devem ser maiores. Que esta reunião comece então. Raf convocou a reunião. Tenho certeza de que a maioria de vocês está surpresa com a convocação e esta reunião. Vocês devem suspeitar de muitas coisas. Garanto-lhes que esta reunião foi convocada por um motivo muito importante. É um motivo importante que afeta todo o abismo. Aspas. A era da conquista está chegando. Esta era trará muitas mudanças. Trará coisas boas e ruins para todos. Uma coisa é certa e é que a era da conquista afetará a todos. Também afetará os demônios. Para quem não sabe, o abismo desaparecerá após o fim da era da conquista. Não importa se o reino dos altos céus tiver sucesso ou falhar. O abismo deixará de existir. Aspas. Se o reino dos céus elevados tiver sucesso na era da conquista, então ele se separará da matriz da lei e deixará para trás o abismo. Se o reino dos céus falhar, ele será destruído junto com o abismo. Portanto, a era da conquista marca o fim do abismo, não importa o resultado da era da conquista. Temos pouco que podemos fazer para mudar o destino do abismo. O abismo acabará de qualquer maneira e os demônios acabarão com ele. Mas isso mudou. Estou aqui para lhe dizer que o Senhor do Reino do Alto Céu se encontrou com todos os deuses demoníacos do abismo. Ele nos ofereceu um acordo para preservar os demônios. Ele tem um grande plano para o reino e quer que façamos parte dele. O anúncio de Raf evocou surpresa e choque nos reis demônios. Nem todos ficaram surpresos. Alguns deles ouviram essa informação dos deuses demoníacos com os quais estão envolvidos. A Eternos não ficou surpreso ao saber disso. Ele sabe muito sobre a Era da Conquista e o Senhor do Reino, então não fica surpreso que o Senhor do Reino esteja recrutando os demônios. Afinal, o Senhor do Reino também está recrutando deuses mundiais. Então ele aceitou o anúncio com calma. O que ele não tem certeza é o que o Senhor do Reino quer deles. Ele não entende qual será a utilidade do abismo, já que sua força total é fraca. Um único plano poderoso no reino pode exceder a força de nível superior de todo o abismo.
Existem cerca de 300 reis demônios no abismo. Enquanto isso, somente a família Gastorix pode produzir milhares de deuses da origem. O abismo tem 10 deuses demoníacos. Enquanto isso, o plano Viruti tem mais de 30 deuses mundiais. Então, para que servem os demônios e o abismo? Raf disse a eles: os detalhes do acordo com o Senhor do Reino ainda não podem ser explicados. Se vocês querem saber, então vocês devem se juntar à coalizão do abismo. Precisa estar unido para que este acordo seja realizado sem problemas. Então todos vocês devem votar ou podem sair. Jurei que você não enfrentará nenhum perigo de um deus demônio durante esta reunião. Assim você pode sair sem se preocupar ou se preocupar com sua segurança. Você não corre nenhum perigo. Por agora. Fim do capítulo. Capítulo 880 Impudência. Os reis demônios e os senhores demônios ficaram surpresos com a necessidade de sigilo sobre o acordo que o Senhor do Reino ofereceu. Um juramento não é uma coisa pequena de se fazer. Quebrá-lo levará a consequências terríveis. Portanto, alguns deles não estão dispostos a se sujeitar a isso. Especialmente quando eles não sabem exatamente a que vão se vincular. Assim, a garantia de segurança do Deus demônio os encheu de alívio. Esse alívio se transformou em medo quando ouviram as próximas palavras do Deus demônio. Você não terá nada com que se preocupar se for embora. A única coisa com que você terá que se preocupar é com sua segurança após esta reunião. A coalizão do abismo pode precisar consolidar toda a força do abismo e unificar nossas forças e recursos. Você pode encontrar eventos infelizes durante o processo. Será muito lamentável, mas pode ser evitado se você jurar lealdade agora. Eles compreenderam imediatamente as ameaças literais e sutis da ira. Podem jurar lealdade ou podem preparar-se para serem anexados à força pela coligação do abismo. É a ameaça de um deus demônio. Eles podem ter certeza de que enfrentarão acontecimentos infelizes se não jurarem lealdade. Todos ficaram menos confortáveis. Eles começaram a ficar inquietos. Eles são reis demônios e senhores demônios. Eles controlam um domínio e têm muitos subordinados. Os deuses demoníacos são fortes, isso eles podem admitir. Mas isso não significa que eles queiram ser mandados. Mesmo que no final das contas sejam mandados, resistirão um pouco e ainda terão sentimentos de insatisfação e indignação. Todos não concordam com a oferta, mas ninguém disse nada. Eles também são líderes. Então, eles sabem como será quando alguém os enfrentar. Nenhum deles quer ser o bode expiatório que ensinará uma lição aos outros e os fará entrar na linha. Então ninguém disse nada. Todos ficaram quietos. O único som que se ouve é o uivo do vento. Os deuses demoníacos também não disseram nada. Eles estavam satisfeitos em ver os reis demônios se contorcerem desconfortavelmente. Tudo ficou em silêncio. Isso foi até que alguém levantou as mãos. Foi a Eternos. Ele disse: tenho uma pergunta. Grid rosnou: é você de novo. Prossiga. Ira interrompeu: faça sua pergunta. Obrigado, Excelência. Tenho certeza de que a coalizão do abismo é uma boa ideia. Ganância interrompeu: faça sua pergunta. Não nos aborreça com histórias de sua estupidez, ignorância e fraquezas. A Eternos ignorou o deus demônio raivoso e continuou: você nos contou o prejuízo de não se juntar a esta coalizão. Há algo que você possa nos dizer sobre as vantagens de se juntar a esta coalizão? Dentro da coalizão, enquanto a coalizão ainda existir, podemos atacar outros reis demônios na coalizão ou isso é limitado àqueles que não estão na coalizão? Os outros reis demônios e senhores demônios concordavam enquanto ele falava. Há muita coisa que eles não sabem sobre esta coligação. Os deuses demoníacos não precisam lhes dar informações sobre o acordo. Mas certamente podem dar-lhes informações sobre os benefícios da coligação. Que outros efeitos a adesão à coalizão terá sobre nós? Temos que libertar os reis demônios que capturamos se eles aceitarem se juntar à coalizão. Temos que pagar impostos de alguma forma? Quais são as nossas contribuições para a coalizão? A coalizão foi criada apenas para manter o sigilo. Se sim, então não precisamos criar uma coalizão.
Podemos apenas jurar segredo e isso será tudo. E o mais importante, porque é importante que nos juntemos à coalizão. Vocês são deuses demoníacos. Vocês são muito mais fortes do que nós. Para que precisam de nós? O que podemos fazer que suas excelências não podem? Ele fez muitas perguntas. Então ele terminou suas perguntas com um pedido humilde. Não faço essas perguntas por desrespeito, excelência, mas para que possa nos esclarecer e esclarecer nossa ignorância. Espero que nos faça este pequeno favor, excelência. Os reis demônios e os senhores demônios teriam aplaudido de pé se sua segurança estivesse garantida. Eles teriam se levantado e aplaudido. E eles teriam feito isso por muito tempo. Mas eles estão na presença de deuses demoníacos. Portanto, eles se limitarão a balançar a cabeça sutilmente enquanto observam se a Eterno será abatido por sua imprudência. Impudência. Orgulho rugiu. Aparentemente, alguém pensou que ele estava sendo atrevido também. Orgulho é um dos deuses demoníacos que está à margem de ir atrás de Aeternos. É um pouco curioso sobre a estranha energia de Aeternos, mas não se rebaixará tanto a ponto de capturá-lo. Seja lá o que for sobre Aeternos, está por baixo de qualquer maneira. Esta reunião também está abaixo disso. Até mesmo os outros deuses demoníacos estão abaixo disso. Então ignorou Aeternos e todos os outros. Não participou da discussão e não pretende fazê-lo. Mas Aeternos se atreveu a questionar um deus demônio. Ele se atreveu a mostrar desrespeito. Seu orgulho não permite isso. Aeternos deveria saber o seu lugar e não falar mal. Ele deveria apenas jurar lealdade e acabar com isso. Na verdade, cada rei demônio e senhor demônio aqui deveria apenas fazer o que lhes é pedido imediatamente. Você se atreve a questionar um deus demônio? Orgulho perguntou a Aeternos com uma voz calma, mas séria. Então disse a todos: quem aqui concorda com ele? A pressão espiritual e física do deus demônio do orgulho atingiu todos eles com essa pergunta. Eles sentiram a pergunta atingi-los com a força de um furacão. O tom da pergunta em si é calmo. Mas está claro para todos que o deus demônio do orgulho está muito zangado. Fim do capítulo. Toda a vida do homem tem necessidade de ordem e de adaptação. Protágoras.